Mística Cidade de Deus. Capítulo 20. Santa Maria de Ágreda. Os 9 meses da gravidez de Santa Ana, atos de Maria Santíssima e sua mãe durante esse tempo. A contemplação da Virgem jamais se interrompeu. Concebida Maria Santíssima, sem pecado original, como fica dito, naquela primeira visão que recebeu da divindade, seu espírito ficou absorto e atraído por aquele objeto de seu amor. No estreito tabernáculo do seio materno, desde o primeiro instante em que foi criada, sua alma ditosíssima começou o que continuaria sem interrupção durante a vida mortal e prosseguiria na suprema glória que goza à destra de seu Filho Santíssimo, agora e por toda a eternidade. Da primeira visão da Santíssima Trindade, redundaram-lhe espécies infusas de outras coisas criadas, inspirando-lhe muitos atos de virtude que então podia exercer, para que fosse sempre crescendo na contemplação e amor divino. Renovou-lhe o Senhor a graça daquela manifestação abstrativa de sua divindade mais 2 vezes. Deste modo, antes de nascer, teve 3 vezes aquele gênero de visão, uma no instante em que foi concebida, outra pela metade dos 9 meses e a terceira um dia antes de seu nascimento. Não se pense que, por não lhe ser contínua essa espécie de visão, lhe haja faltado outra inferior, mas altíssima, com a qual via Deus pela fé e por especial iluminação. Este modo de contemplação foi incessante em Maria Santíssima, superior à contemplação que tiveram todos os viadores juntos. A alma de Maria, independente dos sentidos corporais, apesar de não ser alheia ao estado de viadora, aquela visão abstrativa da divindade era elevadíssima e imediata à visão intuitiva. Não poderia ser contínua para quem devia merecer a glória intuitiva por outros atos. Não obstante, constituía sublime benefício da graça para esse fim, porque deixava impressa na alma espécies do Senhor, elevava-a e absorvia toda no incêndio do divino amor. Estes afetos eram renovados na alma de Maria Santíssima por essas visões enquanto esteve no seio de Santa Ana. Disto resultou que, possuindo o uso da razão, ocupando-se em contínuas petições pelo gênero humano, em atos heróicos de reverência, adoração, amor de Deus e trato com os anjos, não sentiu a sua natural prisão, não lhe fez falta o uso dos sentidos, nem lhe foram mortificantes os naturais gravames daquele estado. Nada percebeu, estando em seu amado, do que no seio materno em si mesma. Oração de Maria antes de nascer. Na última destas visões, recebeu novos e mais admiráveis favores do Senhor, que lhe manifestou haver chegado o tempo de sair à luz do mundo para conviver com os mortais. Obedecendo à divina vontade, disse a princesa do céu: Deus Altíssimo e Senhor de todo o meu ser, alma de minha vida e vida da minha alma, infinito em atributos e perfeições, incompreensível e rico em misericórdias, Rei e Senhor meu, do nada me deste o ser que tenho sem ter merecido, me enriqueceste com os tesouros de vossa divina graça e luz, para que logo conhecesse vosso ser imutável e divinas perfeições, e conhecendo-vos fosseis o primeiro objeto de minha vista e amor, para não procurar outro bem fora de vós, sumo e verdadeiro bem todo o meu coração. Mandais-me, Senhor meu, que saia a luz material e convívio com as criaturas, em vosso mesmo ser, onde tudo se conhece, como em claríssimo espelho,
Vi o perigoso estado da vida mortal e suas misérias. Se nela, por minha frágil natureza, hei de faltar um só instante ao vosso serviço e amor, e assim morrer, morra aqui agora, antes de passar ao estado onde vos possa perder. Se, no entanto, Senhor meu, vossa vontade há de se cumprir enviando-me ao tempestuoso mar deste mundo, suplico-vos, Altíssimo e poderoso bem de minha alma, governeis minha vida, guieis meus passos e tornei todas as minhas ações conforme ao vosso maior agrado. Ordenai em mim a caridade, para que convosco e com o uso das criaturas ela se aperfeiçoe. Conheci em vossa visão a ingratidão de muitas almas e temo com razão, pois sou da mesma natureza, cometer a mesma culpa. Nesta estreita prisão do seio de minha mãe, gozei dos espaços infinitos de vossa divindade. Aqui possuo todo o bem que sois vós, meu amado, sendo agora vós só minha herança. Não sei se fora deste encerramento a perderei, na visão de outra luz e no uso dos meus sentidos. Se fosse possível e conveniente renunciar ao exército da vida que me aguarda, ao exercício da vida que me aguarda, de boa vontade o faria e dela me privaria, porém não se faça a minha vontade, mas a vossa. E como assim o quereis, dai-me vossa bênção para nascer, e não afasteis de mim o século onde me pondes a vossa divina proteção. Feita esta oração pela amável menina Maria, o Altíssimo lhe deu sua bênção e mandou-a vir à luz deste sol visível, instruindo-a sobre o que deveria fazer em cumprimento de seus desejos. Santa Ana durante a gravidez. A feliz mãe Santana passava o tempo da gravidez toda espiritualizada, com divinos efeitos e suavidades espirituais. Entretanto, para a maior coroa e segurança de sua próspera navegação, ordenou a providência que levasse algum lastro de trabalhos, porque sem eles não se colhem em abundância os frutos da graça e do amor. Para melhor entender o que sucedeu a esta matrona santíssima, deve-se advertir que o demônio, depois de haver sido precipitado do céu com seus maus anjos e nas penas eternas, andava sempre solícito observando e espreitando as mais santas mulheres da antiga lei. Queria encontrar aquela cujo sinal virá e cujo pé o havia de pisar, esmagando-lhe a cabeça. Tão ansiosa era a indignação de Lúcifer que nestas diligências não se fiava só de seus inferiores. Auxiliado por eles, ele mesmo vigiava e rodeava, dentre algumas mulheres virtuosas, as que mais se distinguiam nas virtudes e graça do Altíssimo. O demônio desconfia de Santa Ana. Com esta maligna astúcia, notou muito a extrema santidade da grande matrona Ana. Em tudo quanto podia perceber que nela se passava, ainda que não pôde conhecer o valor do tesouro que seu ditoso seio encerrava, porque o Senhor lhe ocultava este e outros mistérios, sentia desprender-se da santa uma grande força contra ele. A impossibilidade de penetrar a causa daquela virtude punha-o perturbado e sufocado em furor. Às vezes sossegava um pouco, julgando que aquela gravidez procedia da mesma ordem causas naturais das outras e não havia novidade para temer. O Senhor o deixava enganar-se com a própria ignorância e andar flutuando nas ondas de sua soberba indignação. Apesar disso, seu perverso espírito escandalizava-se de ver tanta serenidade em Santa Ana, e talvez sabia que era assistida por muitos anjos. Acima de tudo, despeitava-se com a fraqueza que sentia no resistir à força que emanava da bem-aventurada Ana, pelo que suspeitava que tal fato não procedia dela apenas. O demônio tenta Santa Ana. Perturbado o dragão com estes receios, determinou tirar a vida à ditosíssima Ana. Se não fosse possível, procuraria ao menos que viesse a ser mal sucedida no parto. Tão destemida era a soberba de Lúcifer que acreditava poder vencer ou tirar a vida,
se não lhe fosse oculta, daquela que seria a mãe do Verbo manado e até ao próprio Messias Redentor do mundo. Baseava esta suma arrogância em sua natureza angélica, superior em poder e capacidade à humana, como se a graça não fosse superior a ambas, e como se não estivessem subordinadas à vontade de seu Criador. Com esta audácia, animou a tentar Santa Ana com muitas sugestões, sobressaltos e dúvidas sobre a realidade de sua gravidez, representando-lhe a tardança desta e sua avançada idade. Tudo isto fazia o demônio para explorar a virtude da santa e ver se o efeito destas sugestões lhe abriria uma brecha por onde pudesse entrar e assaltar-lhe a vontade com algum consentimento. Outro ardis do demônio. A corajosa matrona, porém, resistiu a estes golpes varonilmente, com humildade e fortaleza, paciência, contínua oração e viva fé no Senhor. Deste modo, desvaneceu os fabulosos enredos do dragão e os transformou em maiores aumentos da graça e proteção divina. Além dos grandes merecimentos que a Santa Mãe acumulava, defendia-na os anjos que guardavam sua filha Santíssima e expulsavam os demônios de sua presença. Mas nem por isso desistiu a insaciável malícia do inimigo, e como sua arrogância e soberba exceder-lhe a fortaleza, procurou valer-se de meios humanos, pois com tais instrumentos sempre se promete maiores vitórias. Procurou fazer desabafar a casa de São Joaquim Santa Ana para alterá-la com um susto. Como impedido pelos anjos, não o pôde conseguir. Irritou umas mulherzinhas conhecidas de Santa Ana para brigarem com ela. Assim, o fizeram com grande ira, injuriando-a com palavras descomedidas e contumeliosas. Entre estas mofaram muito de seu estado de gravidez, dizendo-lhe que tal coisa, depois de tantos anos de idade, não passava de embuste do demônio. Incita criaturas contra Santa Ana. Não se alterou Santana com esta tentação. Com toda a mansidão e caridade, suportou as injúrias, afagou a quem lhes fazia, e daí em diante nutriu por aquelas mulheres maior afeição e lhes fez mais extensos benefícios. A ira delas, entretanto, não se abrandou logo, por tê-las o demônio dominado com aceso ódio pela santa. Uma vez que alguém se entregue a este cruel tirano, ele cobra mais forças para dominar a quem se lhe sujeita. Incitou aqueles maus instrumentos para mover alguma tentação e atentado contra a pessoa e a vida de Santa Ana. Não puderam, contudo, executá-lo, porque a virtude divina tornou mais débeis e ineptas as fracas forças daquelas mulheres e nada puderam fazer contra a santa. Pelo contrário, foram vencidas pelas suas admoestações e convertidas, com suas orações ao conhecimento e emenda de suas vidas. Santa Ana vence todas as tentações. Com isso, ficou vencido o dragão, mas não capitulou. Valeu-se de uma criada que servia ao santo casal e a irritou contra Santa Ana, de sorte que esta veio a ser pior que as outras mulheres, por ser inimigo doméstico e, portanto, mais pertinaz e perigoso. Não me detenho em referir o que o inimigo intentou por meio desta criada, por ter sido quase o mesmo das outras mulheres, ainda que com maior moléstia e risco da santa matrona. Com o favor divino, porém, alcançou vitória desta tentação mais gloriosamente que das outras. Não dormitava o guarda de Israel na custódia de sua santa cidade, e a mantinha guarnecida com numerosas sentinelas, as mais valentes de sua milícia. Afugentaram Lúcifer e seus ministros para não molestarem mais a ditosa mãe, que aguardava o felicíssimo parto, já próximo, da princesa do céu, e para ele se preparava com atos heróicos das virtudes e merecimentos adquiridos nesses combates. Eu também desejo o fim destes capítulos para ouvir a salutar doutrina de minha Senhora e Mestra. Ainda que me administra tudo quanto escrevo, a mim mais me convém sua maternal admoestação, e assim aguardo com sumo gozo e júbilo de meu espírito. A escritora pede esclarecimento à Virgem.
Falai, portanto, Senhora, que vossa serva ouve. Se me derdes licença, ainda que sou pó e cinza, apresentarei uma dúvida que se me deparou neste capítulo, pois em todas me remeto à vossa benevolência de mãe, mestra e senhora minha. Minha dúvida é a seguinte: sendo vós Senhora de toda a criação, concebida sem pecado e com alto grau de conhecimento de todas as coisas na visão da divindade que vossa alma santíssima gozou, como podiam ser compatíveis com estas graças os grandes temores e ânsias que sentis para não perder a amizade de Deus e não o ofender? Se no primeiro instante de vosso ser fostes prevenida com a graça, como apenas começando a existir já temíeis perdê-la? Se o Altíssimo vos eximiu da culpa, como podíeis cair em outras e ofender quem vos guardou da primeira? Doutrina e resposta da Rainha do Céu. Minha filha, ouve a resposta à tua dúvida. Ainda que na visão da divindade, no primeiro instante houvera conhecido minha inocência que estava concebida sem pecado, estes benefícios e dons do Altíssimo são de tal natureza que quanto mais certeza e conhecimento comunicam, tanto maior cuidado e atenção despertam para conservá-los e não ofender seu autor que unicamente por sua bondade os concede às criaturas. Trazem consigo tanta convicção de que se derivam unicamente do alto, pelos méritos de meu Filho Santíssimo, que fazem a criatura conhecer apenas a própria indignidade e insuficiência. Levam-na a entender claramente que está recebendo o que não merece, bens alheios que não pode atribuir a si mesma. Compreende que seu dono e causa suprema, assim como liberalmente os concede, também pode tirá-los e os dar a quem quiser. Daqui forçosamente nasce a solicitude e cuidado de não perder o que se recebeu gratuitamente e o desvelo para conservá-lo, fazendo render ao talento. Entende-se que este é o único meio para não perder o depósito, dado à criatura para que o faça frutificar, trabalhando na glória de seu Criador. Zelar por este fim é condição necessária para conservar os benefícios da graça recebida. Temor para não perder a graça. Além disso, ali se conhece a fragilidade da natureza humana e sua vontade livre para fazer o bem e o mal. Este conhecimento não me foi tirado pelo Altíssimo, que dele não priva ninguém enquanto é viador. Deixa-o em todos como convém para os arraigar no santo temor de não cair em culpa, ainda que seja pequena. Em mim esta luz foi maior, porque compreendi que uma pequena falta dispõe para outra maior e a segunda é castigo da primeira. Verdade é que pelos benefícios e graças que o Senhor havia prodigalizado à minha alma, não me era possível cair em pecado. Sua providência, porém, de tal modo dispôs este benefício que me ocultou a segurança absoluta de não pecar. Conhecia que só por mim era possível cair, e somente dependia da divina vontade o não fazê-lo. Verdade é que pelos benefícios e graças que o Senhor havia prodigalizado à minha alma, e deste modo reservou para si o conhecimento da minha impecabilidade, e a mim, viadora, deixou santo temor de pecar, que desde minha concepção até a morte não perdi. Antes crescia com a passagem do tempo. Amor e temor. Deu-me também o Altíssimo discrição e humildade para não inquirir nem examinar este mistério. Somente atendi em confiar na sua bondade e amor, com que me assistiria para não pecar. Daqui resultavam dois efeitos necessários à vida cristã. Um, manter a tranquilidade da alma, e outro, não perder o temor e desvelo de guardar seu tesouro. Como o temor era filial, não diminuía meu amor, antes o aumentava. Amor e temor produziam em minha alma harmonia divina para ordenar todas as minhas ações, afastar-me do mal e unir-me ao sumo bem. Sinais do bom espírito. Amiga minha, o meio mais certo de provar as coisas espirituais é ver se trazem a verdadeira luz e sã doutrina, se ensinam a maior perfeição das virtudes e com grande energia estimulam a procurá-la. Estes são os efeitos que acompanham os dons que descem do Pai das Luzes.
dão segurança produzindo humildade, humilham sem levar à desconfiança, com a confiança comunicam solicitude e desvelo, e com a solicitude tranquilidade e paz, para que nenhum destes sentimentos embaraçem o cumprimento da vontade divina. Quanto a ti, oferece humilde e fervoroso agradecimento ao Senhor por ter sido tão liberal contigo, havendo-o tu obrigado tão pouco. Ilustrou-te com sua divina luz, abriu-te o arquivo de seus segredos e te preveniu com o temor de perder sua graça. Usa, porém, do temor com medida e excede-te mais no amor. Com estas duas asas, eleva-te acima do que é terrestre e de ti mesma. Procura afastar logo qualquer exagerado sentimento que te leve ao excessivo temor. Entrega teu interesse ao Senhor e assume o dele como se fosse o teu. Teme até que sejas purificada de tuas culpas e ignorâncias. Ama o Senhor até seres toda transformada nele, e em tudo seja ele o dono e árbitro de tuas ações, e tu de nenhuma. Não te fies de teu próprio juízo, nem sejas sábia contigo mesma. O próprio ditame deixa-se facilmente cegar pelas paixões que o arrastam consigo para arrebatar a vontade. Daqui se vem a temer o que não se deveria temer, e a empreender o que não convém. Não te deixes levar por qualquer leve gosto interior. Dúvida e teme até que com solícita serenidade encontres em tudo meio conveniente. Encontrá-lo-ás sempre, se te sujeitares à obediência de teus prelados e ao que o Altíssimo te ensinar e fazer contigo. Ainda que os fins desejados sejam bons, todos devem ser conferidos com a obediência e conselho, pois sem esta orientação costumam terminar deformados e sem proveito. Em tudo hás de procurar o mais santo e perfeito. Capítulo 21. O feliz nascimento de Maria Santíssima Senhora Nossa, os favores que logo recebeu do Altíssimo, o nome que lhe deram no céu e na terra. Nascimento de Maria. Chegou para o mundo o alegre dia do feliz parto de Santa Ana e nascimento daquela que vinha santificada e consagrada para a mãe do mesmo Deus. Sucedeu este nascimento aos 8 dias de setembro, passados 9 meses, completos depois da concepção da alma santíssima de Nossa Rainha Senhora. Sua mãe Ana foi prevenida por interior ilustração, na qual recebeu aviso do Senhor que chegara a hora do parto. Ouviu sua voz cheia de gozo do Divino Espírito e, prostrada em oração, pediu ao Senhor que a assistisse com sua graça e proteção para o feliz sucesso de sua maternidade. Sentiu o natural movimento que acontece em tal caso, e a mais que ditosa menina Maria foi, por virtude e providência divina, arrebatada no altíssimo êxtase. Abstraído de todas as operações sensitivas, nasceu ao mundo sem o conhecer pelos sentidos, pois por eles poderias ter notado, já que possuía o uso da razão. O poder do Altíssimo dispôs daquele modo para que a princesa do céu não percebesse o próprio nascimento. Maria Aurora da Graça nasceu pura, limpa, formosa e cheia de graças, rubricando por elas que vinha livre da lei e tributo do pecado. Em substância, nasceu como os demais filhos de Adão, mas com tais condições e particularidades da graça, que este nascimento foi admirável milagre para toda a natureza e eterno louvor de seu autor. Expondo, pois, este divino luzeiro no mundo às 12 horas da noite, começando a separar a noite e trevas da antiga lei, no novo dia da graça que já queria amanhecer. Envolveram-na em panos e foi tratada como as demais crianças, aquela que tinha sua mente na divindade, e como infante, quem em sabedoria excedia a todos os mortais e aos mesmos anjos. Não consentiu sua mãe que outras mãos cuidassem da menina, e com as suas a envolveu em mantilhas. Seu estado não lhe foi impedimento, porque foi isenta
das onerosas consequências que ordinariamente sofrem as outras mães em seus partos. Oração de Santa Ana. Recebeu Santa Ana em suas mãos aquela que, sendo sua filha, era ao mesmo tempo o maior tesouro do céu e da terra. Entre as puras criaturas, inferior somente a Deus e superior a toda a criação. Com fervor e lágrimas, a ofereceu a Deus, dizendo interiormente: Senhor de infinita sabedoria e poder, Criador de tudo quanto existe, ofereço-vos o fruto do meu seio, recebido de vossa bondade, com eterno agradecimento por me terdes dado, sem eu tê-lo podido merecer. Na filha e mãe cumpri vossa vontade santíssima, e do alto de vosso trono e grandeza olhai para a vossa pequenez, para a nossa pequenez. Sede eternamente bendito por terdes enriquecido o mundo com criatura tão agradável ao vosso beneplácito, e porque nela preparastes a morada do tabernáculo para o Verbo eterno residir. A meus santos pais e profetas dou felicitações, e neles a toda a linhagem humana, pelo seguro penhor que lhes dais de sua redenção. Entretanto, como tratarei aquela que me dais por filha, se não mereço ser sua serva? Como tocarei a verdadeira arca do testamento? Dai-me, Senhor e Rei meu, a luz que eu necessito para conhecer vossa vontade e executá-la para vosso agrado e serviço de minha filha. Resposta do Senhor. Respondeu o Senhor no íntimo da santa matrona que exteriormente tratasse a divina menina como sua filha, sem mostrar-lhe reverência, mas que conservasse em seu coração essa reverência. No mais, cumprisse com as obrigações de verdadeira mãe, criando sua filha com solicitude e amor. Assim fez a feliz mãe, usando este direito e permissão, sem perder a devida reverência. Deliciava-se com sua filha santíssima, tratando-a e acariciando-a como as outras mães, mais atenta à grandeza de tão oculto e divino segredo que entre ambas havia. Os anjos da guarda da meiga menina, com grande multidão de outros deles, a reverenciavam nos braços de sua mãe e lhe entoaram celestial música, da qual ouviu um pouco a ditosa Ana. Os 1000 anjos nomeados para a custódia da grande rainha ofereceram-se e dedicaram-se ao seu serviço. Foi esta a primeira vez que a Divina Senhora os viu em forma corpórea, com as divisas e vestes que explicarei em outro capítulo. A menina pediu-lhes louvassem com ela e em seu nome ao Altíssimo. São Gabriel anuncia ao limbo o nascimento de Maria. No momento em que nasceu nossa princesa Maria, o Altíssimo enviou ao santo arcanjo Gabriel para participar aos santos pais do limbo esta tão alegre nova para eles. O embaixador celestial desceu logo, iluminando aquela profunda caverna e alegrando aos justos nela detidos. Noticiou-lhes que já começava a amanhecer o dia da eterna felicidade e redenção do gênero humano, tão desejado e esperado pelos santos e vaticinado pelos profetas. Já nascera a futura mãe do Messias prometido, e muito em breve veriam a salvação e glória do Altíssimo. Deu-lhes notícia o santo príncipe das excelências de Maria Santíssima e do que a mão do Onipotente começara a fazer por ela, para conhecerem melhor o ditoso princípio do mistério que poria fim à sua prolongada prisão. Todos aqueles pais, profetas e demais justos que estavam no limbo alegraram-se em espírito e com novos cânticos louvaram o Senhor por este benefício. A menina é levada ao céu. Havendo-se passado rapidamente o que disse a respeito do nascimento de nossa rainha, conheceu ela com os sentidos a seus pais naturais e outras criaturas, e este foi o primeiro passo de sua vida ao nascer neste mundo. O poderoso braço do Altíssimo começou a operar nela novas maravilhas. Acima de todo o pensamento humano, a primeira e mais estupenda foi enviar inumeráveis anjos que a levassem ao céu empíreo, em corpo e alma, a eleita para a mãe do Verbo eterno. Obedeceram esta ordem os santos príncipes, tomaram a menina Maria nos braços de sua mãe Santana e, ordenados em solene procissão, conduziram com cânticos de incomparável júbilo a verdadeira arca do Novo Testamento. Ela iria permanecer algum tempo, não na casa de Obededom,
mas no templo do sumo Rei dos Reis e Rei e Senhor dos Senhores, onde mais tarde seria colocada eternamente. Do mundo ao supremo céu, este foi o segundo passo da vida de Maria Santíssima. Os anjos reconheceram Maria por sua rainha. Quem poderá dignamente exaltar este maravilhoso prodígio da destra do Onipotente? Quem dirá o gozo e admiração dos espíritos angélicos ao verem e celebrarem com novos cânticos aquela tão maravilhosa e nova entre as obras do Altíssimo? Ali reconheceram e reverenciaram a sua rainha e senhora, escolhida para a mãe daquele que seria sua cabeça, causa da graça e da glória que possuíam, pois as deviam aos méritos de Cristo previstos na divina aceitação. Mas que língua ou que pensamento mortal pôde entrar no segredo do coração daquela tenra menina, no sucesso e feitos de tão grande peregrino favor? Deixo a piedade católica e muito mais ao que no Senhor o conhecerão, e a nós, quando por sua infinita misericórdia chegarmos a gozá-lo face a face. Maria vê a Deus claramente pela primeira vez. Pela mão dos anjos entrou a menina Maria no céu empíreo. Prostrada pelo afeto na presença do real trono do Altíssimo, verificou-se então, ao nosso modo de entender, a realidade do que antes aconteceu em figura entre Betsabé e seu filho Salomão. Estando este em seu trono a julgar o povo de Israel, entra Betsabé. O monarca levanta-se do trono para receber sua mãe, e com reverência deu-lhe a honra e o assento de rainha ao seu lado. O mesmo e mais glorioso e admirável fez a pessoa do Verbo eterno, e com a menina Maria que escolhera para mãe, recebeu-a em seu trono, dando-lhe ao seu lado o lugar de mãe e rainha na criação, ainda que por então ela desconhecesse a própria dignidade e a finalidade de tão inefáveis mistérios e favores. Insuficientes seriam suas forças para recebê-los, se não fossem confortados pela virtude divina. Para tanto, foi-lhe dadas novas graças e dons para elevar suas potências para as interiores, além da nova graça e luz com que foram preparadas. Deus as elevou e proporcionou ao objeto que lhe seria manifestado, comunicando-lhe a luz da glória. Descobriu sua divindade e lhe a manifestou intuitivamente e claramente em grau altíssimo. Foi esta a primeira vez que a alma santíssima de Maria viu a Beatíssima Trindade com visão clara e beatífica. Maria pede a encarnação do Verbo. Da glória que nesta visão recebeu a menina Maria, dos mistérios que lhe foram revelados, dos efeitos que redundaram em sua alma puríssima, foi testemunha somente do autor de tão inaudito milagre e a admiração dos anjos que em Deus conheciam algo deste mistério. Estando a rainha destra do Senhor, que seria seu filho, e vendo-o face a face, pediu-lhe com mais êxito do que Betsabé, que desse a instata sunamita Abisaí sua inacessível divindade, a natureza humana sua irmã, descesse do céu ao mundo e celebrasse o matrimônio da união hipostática da pessoa do Verbo. Cumprisse desse modo sua palavra, tantas vezes dada aos homens por meio dos antigos patriarcas e profetas. Pediu-lhe apressasse a salvação do gênero humano, por tantos séculos esperada, pois multiplicavam-se os pecados e a perda das almas. Ouviu o Altíssimo essa súplica que lhe era agradável e prometeu a sua mãe melhor que Salomão a sua, que logo cumpriria suas promessas e desceria ao mundo, encarnando-se para redimi-lo. Deus impõe-lhe o nome de Maria. Determinou-lhe naquele divino consistório e tribunal dar nome à menina rainha. Como nenhum é legítimo e adequado senão o que é posto no ser imutável de Deus, onde com equidade, peso, medida e infinita sabedoria se dispensam e ordenam todas as coisas, quis sua majestade dá-lo por si mesmo no céu. Manifestou aos espíritos angélicos que as três divinas pessoas haviam decretado e formado os docíssimos nomes de Jesus e Maria, para filho e mãe, ab initio do século, que desde toda a eternidade haviam se comprazido neles, gravando-os em sua memória eterna e tendo-os presentes em todas as coisas, e haviam dado existência,
pois para o serviço deles tinham sido criadas. Conhecendo estes e outros mistérios, os santos anjos ouviram sair do trono a voz do Eterno Pai que dizia: Nossa eleita chamar-se-á Maria, e este nome há de ser maravilhoso e magnífico. Os que invocarem com devoção receberão copiosas graças. Os que o pronunciarem com reverência serão consolados, e todos acharão nele alívio para suas dores. Tesouros com que se enriquecerem, luz para serem guiados à vida eterna. Será terrível contra o inferno, esmagará a cabeça da serpente e obterá insígnias vitórias contra os príncipes das trevas. Mandou o Senhor aos espíritos angélicos que participassem deste ditoso nome, a Santa Ana, para ser realizado na terra o que fora confirmado no céu. A Divina Maria, menina prostrada pelo afeto ante o trono, deu humildes graças ao Ser Eterno e com admiráveis e docíssimos cantos recebeu o nome. Se quisesse escrever as prerrogativas e graças que lhe concederam, seria mister compor livro separado em maiores volumes. Os santos anjos reverenciaram de novo no trono do Altíssimo a Maria Santíssima por futura mãe do Verbo, sua Rainha e Senhora. Veneraram o seu nome, prostrando-se ao ser pronunciado pela voz do Eterno Pai, particularmente os que o levavam sobre o peito como divisa. Todos cantaram louvores por mistérios tão grandes e ocultos, mas a menina rainha ignorava a causa de quanto presenciasse, porque não lhe seria manifestada sua dignidade de mãe do Verbo até o tempo da encarnação. Com o mesmo júbilo e reverência voltaram os anjos a pô-la nos braços de Santa Ana, a quem foi oculto esse sucesso e a ausência de sua filha, pois fora substituída por um de seus anjos da guarda, com um corpo aparente. Além disso, enquanto a divina menina esteve no céu empíreo, teve sua mãe Ana um êxtase de altíssima contemplação. Nele, ainda que ignorava o que se passava com sua menina, lhe foram manifestados grandes mistérios da dignidade da Mãe de Deus, para a qual sua filha era escolhida. A prudente matrona conservou-os sempre em seu coração, meditando-os para, de acordo com eles, proceder com sua filha. O nascimento de Maria é alegria para o céu e a terra. Aos 8 dias do nascimento da grande rainha desceram das alturas multidões de anjos formosíssimos e roçagantes. Traziam um brasão no qual vinha gravado o resplandecente nome da Maria. Manifestando-se a ditosa mãe Ana, disseram-lhe que o nome de sua filha era o que traziam, que a divina providência lhe havia dado e ordenava que ela e Joaquim o impusessem logo. Chamou a santa seu esposo e conferiram a vontade de Deus em dar a sua filha o nome que o feliz pai aceitou com júbilo e o devoto afeto. Resolveram convidar os parentes e um sacerdote e com muita solenidade e suntuoso banquete puseram o nome de Maria a recém-nascida. Os anjos o celebraram com docíssima e sublime harmonia, ouvida somente por mãe e filha santíssima. Deste modo recebeu nossa princesa o nome que lhe foi dado pela Santíssima Trindade. No céu, no dia em que nasceu, e na terra, 8 dias depois, foi inscrito no registro dos demais, quando sua mãe foi ao templo para cumprir a lei, como se dirá. Este foi o singular nascimento que até então o mundo jamais vira, nem de pura criatura pôde haver outro semelhante. Foi o mais ditoso que a natureza conheceu, pois uma criancinha de um dia, não somente pura das imundícies do pecado, mas ainda mais santa que os supremos serafins. O nascimento de Moisés, notável pela beleza e graça do menino, não passou de aparência transitória. Ó, quão formosa sois, nossa grande menina, toda formosa e suavíssima nas vossas delícias, porque tendes todas as graças e formosuras sem vos faltar nenhuma. O prometido nascimento de Isaque, concebido por mãe estéril, foi riso e alegria para a casa de Abraão. Sua importância, porém, lhe provinha da participação de nossa menina rainha, a quem se referia toda aquela tão desejada alegria. Se aquele parto foi admirável e de tanto gozo para a família do patriarca,
Era por ser o exórdio do nascimento de Maria Dulcíssima. Neste se devem alegrar céu e terra, pois nasce aquela que há de restaurar o céu e santificar o mundo. Quando nasceu Noé, consolou-se Lameque, seu pai, porque aquele filho seria o chefe em quem Deus ia assegurar a conservação da linhagem humana pela arca e a restauração de suas bênçãos desmerecidas pelos pecados dos homens. Tudo isso, porém, realizou-se para nascer no mundo esta menina, que seria a verdadeira reparadora, a mística arca que guardou o novo e verdadeiro Noé, trazendo-o do céu para encher de bênçãos a todos os moradores da terra. Ó ditoso nascimento, fostes o maior aprazimento dos que em todos os séculos passados receberam a Santíssima Trindade. Gozo para os anjos, refrigério para os pecadores, alegria dos justos e singular consolo aos santos que te esperavam no limbo. Ó preciosa e rica pérola, que vieste à luz na grosseira concha deste mundo, ó grande menina, que sendo apenas notada pelos olhos terrenos, aos do Supremo Rei e seus cortesãos, excedes em dignidade e grandeza a tudo quanto não é o mesmo Deus. Todas as gerações te bendigam, todas as nações reconheçam e louvem tua graça e formosura. A terra seja iluminada por este nascimento, os mortais se alegrem por lhes ter nascido a reparadora, que encherá o caos no qual os lançou o primeiro pecado. Bendita e exaltada seja a vossa dignação comigo, que sou o mais baixo pó e cinza. Se me derdes licença, senhora minha, para falar em vossa presença, vou expor-vos uma dúvida, que se deparou no mistério de vosso admirável santo nascimento a respeito do que o Altíssimo vos concedeu na hora em que vos colocou a luz material do sol. A escritora pede esclarecimentos. A dúvida é a seguinte: como se há de entender que foste com o corpo pela mão dos santos anjos até o céu empíreo e gozaste da visão da divindade? Segundo a doutrina da Santa Igreja e seus doutores, o céu esteve fechado e interdito aos homens, até que vosso Filho Santíssimo o abriu com sua vida e morte. Como Redentor e cabeça, entrou nele quando ressuscitado. A ele subiu no dia de sua admirável ascensão e foi o primeiro para quem se abriram aquelas portas eternas, até então fechadas pelo pecado. Resposta e doutrina da Rainha do Céu. O pecado fechou o céu para os homens. Caríssima filha, é verdade que a divina justiça fechou o céu aos mortais desde o primeiro pecado, até que meu Filho Santíssimo o abriu, satisfazendo superabundantemente pela sua vida e morte a dívida dos homens. Deste modo, foi conveniente e justo que o mesmo Redentor cabeça, que havia unido a si os membros redimidos, para os quais abriu o céu, fosse o primeiro entre os filhos de Adão e nele entrar. Se não existira o pecado, não fora necessário observar essa ordem para os homens subirem ao gozo da divindade no céu empíreo. Em vista da queda do gênero humano, determinou a Santíssima Trindade o que agora sucede. Este grande mistério foi encerrado por Davi no Salmo 23, quando, falando com os espíritos celestiais, disse 2 vezes: Abri, príncipes, vossas portas, levantai-vos, portas eternas, para entrar o Rei da Glória. Disse aos anjos que as portas eram deles, porque só para eles estavam abertas, a para os homens fechadas. Aqueles cortesãos celestes não ignoravam que o Verbo manado já lhes havia tirado os cadeados e ferrolhos da culpa, e que subia rico e glorioso com os despojos da morte e do pecado, estreando o fruto de sua paixão na glória dos santos pais do limbo que levava consigo. Com tudo isso, perguntam-se os anjos admirados e suspensos pela maravilhosa novidade: quem é este Rei de glória, homem da mesma natureza daquele que perdeu para si e para toda a linhagem humana o direito de entrar no céu? Cristo abriu o céu pela redenção. Eles mesmos responderam à dúvida, dizendo que é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor das virtudes, o Rei da glória. Mostravam entender que aquele homem, chegado à terra para abrir as portas eternas, não era apenas homem, nem estava compreendido na lei do pecado, mas era homem e Deus verdadeiro, forte e poderoso na batalha, vencera o forte armado que reinava no mundo, despojando-o de seu reino e de suas armas.
era o Senhor das virtudes, porque as havia praticado como Senhor delas, com absoluto domínio, sem a contradição do pecado e seus efeitos. Senhor das virtudes e Rei da glória, vinha triunfante, distribuindo virtudes e glórias a seus redimidos, enquanto o homem padecera e morrera por eles, e enquanto Deus os elevava à eternidade da visão beatífica. Quebrava os eternais ferrolhos e obstáculos que lhes pusera o pecado. Para a Imaculada o céu esteve sempre aberto. Tudo isto foi realizado por meu querido Filho, Deus e homem verdadeiro, Senhor das virtudes e da graça. Quis elevar-me e adornar-me com elas, desde o primeiro instante de minha Imaculada Conceição. Não me havendo tocado o ópice do primeiro pecado, não tive impedimento dos demais mortais para entrar por aquelas portas eternas do céu. E o braço poderoso do meu Filho agiu comigo como Senhora das virtudes e Rainha do céu, pelo fato de que se faria homem vestindo-se de minha carne e sangue. Quis sua benignidade de antemão fazer-me sua semelhante na pureza, isenção da culpa e em outros dons e privilégios. Como não fui escrava da culpa, praticava as virtudes, não como dependente delas, mas como senhora, com domínio e sem contradição. Nisto não me assemelhava aos filhos de Adão, mas ao Filho de Deus, que também era meu filho. Os anjos reconheceram os privilégios de Maria. Por essa razão, os espíritos celestiais me abriram as portas eternas que eles consideravam suas, reconhecendo que o Senhor me criara mais pura que os supremos anjos do céu, para a rainha e senhora deles e de todas as criaturas. Além disso, o autor da lei pôde dispensá-la sem se contradizer. Assim o fez comigo o Supremo Senhor e Legislador, estendendo o cetro de sua clemência mais do que Assuero a Ester. As leis relativas à culpa comuns aos outros não atingiram a mim, que seria a mãe do autor da graça. Ainda que eu, pura criatura, não poderia merecer estes benefícios, contudo a bondade divina inclinou-se liberalmente e olhou sua humilde serva, para que eternamente louvasse o autor em tais favores. Quero que também tu, minha filha, o enalteças e o bendigas. Oferta matutina. Já que com liberal piedade te escolhi por discípula e companheira, sendo tu pobre, desamparada e desvalida, a doutrina que te dou agora é a seguinte: põe todo o esforço em praticar o exercício que fiz durante toda a minha vida desde que nasci. Nunca o omiti por mais cuidados e trabalhos que tivesse. Ao amanhecer de cada dia, prostrava-me na presença do Altíssimo e lhe dava as graças e louvores pelas infinitas perfeições do seu ser imutável e por me haver criado do nada. Reconhecendo-me criatura sua, bendizia o adorável, dando-lhe honra, magnificência e divindade, como a supremo Senhor e Criador meu, e de tudo quanto existe, elevava meu espírito, quanto existe, elevava meu espírito para colocá-lo em suas mãos e com profunda humildade e submissão nelas me abandonava. Pedia-lhe que usasse de mim, conforme sua vontade naquele dia e em todos os que me restassem de vida, ensinando-me o que fosse de seu maior agrado para cumpri-lo. Devoção ao nome de Maria. Do meu docíssimo nome serás muito devota. Quero que saibas terem sido tantas as prerrogativas e graças que lhe concedeu o Todo-Poderoso, que ao conhecê-las na visão da divindade, fiquei empenhada e cuidadosa para lhe corresponder. Sempre que me ocorria a memória Maria, era muitas vezes, e quando via-me nomear, despertava minha gratidão e o desejo de realizar árduas empresas para o serviço do Senhor que modera. O mesmo nome tens tu, e na devida proporção quero que produza em ti os mesmos efeitos, e que me imites pontualmente na doutrina deste capítulo, sem faltar, desde hoje por razão humana. Se por fraqueza te descuidares, volta logo à presença do Senhor, e minha contrita reconhece e confessa sua culpa. Com este cuidado e repetindo muitos atos deste santo exercício, evitarás imperfeições e te irás acostumando ao mais elevado das virtudes e do agrado do Altíssimo. Ele não te negará sua divina graça para o praticares, se fores fiel à sua luz, o mais agradável e desejável aos teus e meus efeitos. Seja estar atenta a ouvir e obedecer ao teu esposo e Senhor. Ele quer de ti o mais puro, santo e perfeito, e a vontade pronta e diligente para executá-lo.